Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 5. Semana passada, no episódio de número 4, falamos sobre por que os maus prosperam, baseado no Salmo 37. Não deixe de assistir. Bem, os salmos, como já falamos, são manifestações em orações, em cânticos de adoração ou lamento, em versos e em poemas que manifestam a relação dos filhos de Deus para com o seu Pai. E já vimos e estamos explorando os salmos de Davi. Davi era um irmãozão muito especial. Ele tinha o seu coração alinhado ao coração de Deus segundo a própria palavra. E ele era mestre em expressar seus sentimentos através dos salmos. Por isso, um dos principais salmistas. No salmo de hoje, ele nos traz uma sequência de declarações em fé que exprimem sua confiança em Deus como força contra os seus inimigos. E também a sua intimidade com Ele, como razão da sua vitória contra o medo dos maus e dos perversos. Então, vamos hoje explorar o tema do Salmo 27, o tema Declarações de Fé contra o Medo. Declarações de fé contra o medo, baseado no Salmo de número 27. Então, bora lá. Esse salmo é lindo, eu gosto dele desde a minha infância. A gente cantava um cântico baseado nele, que os mais antigos vão lembrar. Eu não vou cantar para poupá-los. Bom, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei receio? Ele já começa declarando. Veja que esta é uma oração, é um salmo, mas é um salmo em que ele declara que o Senhor é tudo para ele, não é? A palavra aqui, nós vamos falar sobre luz, salvação e força. Por que ter medo? A palavra aqui usada no hebraico para luz é a tal de or, que é usada também quando Deus disse haja luz, lá em Gênesis capítulo 1. Pode ser uma luz física, mas também pode ter um significado espiritual. Adonai Ori, o Senhor é a minha luz. Ele esclarece os meus pensamentos, minha mente, e assim os meus olhos podem ver o que está ao meu redor. O Senhor é a minha luz. Davi então declara fortemente: meu Deus é minha fonte de discernimento. O meu Deus é minha fonte de alegria, de vida, de verdade, de libertação e de proteção. Por isso, não preciso dar lugar ao medo. Quantos de nós vivemos em medo? E justamente esse salmo, assim como o Salmo 91 e outros tantos famosos, eles são inspiração e instrução para que a gente possa combater medo, medo dos outros, medo da morte, medo do escuro e outros medos. E Davi continua: ele também é a minha fonte de força, ânimo e energia da minha vida, não é? O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei ou de quem terei receio? Então, o Senhor, Jesus, até se revela a nós como a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, mas tenha a luz da vida. Então, luz é muito explorado na palavra de Deus como sendo este esclarecimento, esse discernimento, essa fonte de verdade, de alegria, força, ânimo, para que nós possamos enxergar do jeito que o Senhor enxerga e não termos medo do desconhecido. E Davi, queridos, continua no seu Salmo de número 27, versos 2 e 3. Quando os maus vierem para me destruir, diz ele, quando os meus inimigos e meus adversários se levantarem para me atacar, eles tropeçarão e cairão. Declaração de Davi. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam e armam guerra contra mim, permanecerei confiante. Olha só,
Este salmo é uma oração, mas é uma oração em que Davi, confiando no seu Deus, declara a ele e a todos os que estão ao seu redor de que ele, mesmo sendo um guerreiro valoroso, ele declara e expressa sua plena confiança na proteção e no livramento provenientes de Deus. Vamos continuar, verso 4 a 6. Assim como no Salmo 37 que nós lemos a semana passada, Davi novamente declara que parte da solução para esse medo, além dessa declaração, dessa fé, dessa confiança, é entrar e desfrutar da presença do Deus Altíssimo. E nós vamos ver que Deus o convida a fazê-lo. Vamos ler o verso 4. A única coisa que peço ao Senhor, diz Davi, o meu maior desejo do coração é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois me abrigará em tempos de aflição, em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Veja que ele está falando da presença de Deus. Esse santuário tem um outro significado, porque obviamente lá dentro do santuário não tem uma rocha onde Deus vai colocá-lo. Mas ele está falando da presença do Senhor. Então, continua ele, manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com clamor de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Então, quando você entrar na presença de Deus, saiba que você pode se expressar, você pode confessar os seus pecados, você pode exaltar a Deus, você pode interceder, porque o Senhor Jesus rasgou o véu do templo e nós temos acesso direto à presença do Pai. E aqui Davi fala que ele também fazia isso lá no templo. Que templo é esse? Davi não está falando do templo de Salomão, porque Salomão, seu filho, estava menino ainda. Ele não tinha construído o templo. Mas Davi estava falando do tabernáculo que ele mesmo construiu no Monte Sião, não no templo de Salomão, que foi construído depois por seu filho no Monte Moriá. Ali no tabernáculo de Davi, lembra, colocou a arca da aliança, e ali a figura da santa e poderosa presença de Deus, né, que a gente lê lá no Velho Testamento, e estabeleceu ali um lugar de adoração com música para a exaltação do Senhor, da sua presença, com louvor. Então lá naquele tabernáculo, o Davi amava ficar, porque ali ele se encontrava, ele via a presença do Senhor estabelecida num tabernáculo que ele tinha construído, um lugar simples até, mas cheio da presença de Deus. E Deus se agradava muito quando Davi fazia isso. Bom, continuação, versos 7 e 8. Ouve a minha oração ao Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração, olha só, ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, sim, Senhor, eu irei. Veja que há um convite de Deus. Enquanto em meio à sua oração, enquanto ele clamava e orava, Davi ouviu a doce voz do Senhor convidando, entra em minha presença, numa comunhão mais íntima e profunda comigo, venha. E ele diz, sim, Senhor, eu irei, não é? Tanto que no Salmo 84 a palavra de Deus diz, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 nas tendas da impiedade. E é verdade, 10 minutos, 15 minutos na presença de Deus valem anos de cabeçadas, de caminhos errados, de escolhas impensadas, de problemas, consequências de decisões tomadas sem a aprovação de Deus. Meu querido, minha querida, faça do Senhor a sua presença, o seu santuário, o seu lugar de adoração. Vá buscá-lo lá onde você puder e ali estabeleça com ele essa ligação de intimidade, de profundidade para ouvir a sua voz e evitar caminhos que não são os caminhos melhores. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Veja uma outra coisa, queridos, e a gente repara nesse salmo. É interessante que Davi se levanta como guerreiro contra os seus inimigos, e ele é brabo, pensa um leão. Mas diante da presença de Deus,
do seu pai, ele se derrete, se prostra, né? Verso 9, não volte as costas para mim, em tua ira não rejeites o teu servo, sempre fostes meu auxílio, não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação, não é? E aí alguém disse que aquele que se prostra diante de Deus andará de cabeça erguida diante do mundo. Então, pratique isso, meu querido. Se prostre, derrame diante do Senhor, fale tudo, seja sincero, derrame a sua alma ali, para que você, na presença de Deus, se prostre e seja humilde mesmo. Mas depois que você se levantar, você poderá andar de cabeça erguida na presença dos homens. Bom, continuando o verso 10. Olha só a declaração contundente que Davi faz agora. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Interessante a gente explorar um pouquinho disso, não é? Nem tudo foi fácil na vida de Davi, vocês vão lembrar. Jessé, pai de Davi, foi procurado por Samuel, porque Samuel queria ungir um novo rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos. Jessé pegou os seus 7 filhos e apresentou para Samuel, para que um deles fosse ungido rei. Se esqueceu do Davi. Samuel perguntou, não tem mais nenhum? Ele falou, rapaz, lembrei, tem mais um. Mas o garotão está tomando conta das ovelhinhas lá, não é? Pequenino sim, desprezível, mas não aos olhos de Deus. Deus virou para Samuel e falou, o Senhor disse então a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, o grandão, o mais velho deles. Porém, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aquele bonitão primeiro não era o que Deus tinha escolhido, Deus escolheu o menorzinho. Seus irmãos, a gente vê isso logo em seguida, quando Davi vai levar um alimento para eles lá na guerra, né, contra os filisteus, seus irmãos o tratavam com desprezo, com desdém, como um garoto enxerido, prepotente. Davi foi perseguido implacavelmente pelo rei Saul, a quem ele era fiel. A vida de Davi não foi fácil, queridos. Mas ao final, todos eles, seus irmãos, Saul e todos eles, tiveram que se curvar diante daquilo que se tornou o rei Davi, o maior de todos. O reino de Israel nunca foi tão grande como no tempo do rei Davi. Ele era guerreiro, mais suave nos salmos, justo e valente, mas adorador, aquele com quem Deus fez uma aliança eterna para todas as suas gerações perpetuamente. E por isso nasceu da sua descendência o eterno Rei Jesus Cristo. Esse foi Davi. Não era fraco não, hein? Mas Davi, como eu disse, não teve uma vida fácil. E depois de um certo tempo em que ele já era rei, ele passou a fugir de uma perseguição implacável do seu próprio filho Absalão. Sobre isso, ele escreveu o Salmo de número 3. Vamos ler. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Olha ele falando, adversários estão saindo até de dentro da minha casa. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que ergues a minha cabeça. Clamei ao Senhor e ele me respondeu do seu santo monte. E eu me deito e durmo, acordo em segurança, pois o Senhor me sustenta e guarda. Não tenho medo, olha o medo aqui, de 10.000 inimigos que me cercam por todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Golpeia os meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento e a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, Davi passou poucas e boas, mas ele clamou ao Senhor e assim ele foi ouvido. Verso 11, ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo. Esta é a oração nossa diária, não é? Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me por caminhos que te agradam. E Davi também orou isso no verso 11. No verso 12, pois meus inimigos estão à minha espreita. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Que coisa! Não é? Os que me perseguem armam ciladas, distorcem tudo o que eu faço
o que eu falo. Vejam só, isso acontece nos dias de hoje. Estamos em tempos de mentira, de engano, não é? De fake news, fala-se tudo distorcido, né? Os maus falam coisas que parecem ser boas, um horror. Só o Senhor Jesus Cristo para nos dar discernimento. Ele é a minha luz e a minha salvação. Salmo 56, escrito por Davi. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus pelas suas promessas e nele pus minha confiança e não temerei. O que me podem fazer os homens mortais? Olha essa declaração de poder de Davi, dizendo o que podem me fazer eles. Sempre distorce o que eu digo, de novo, e passam dias tramando me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Mas tu conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes as minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos retrocederam e baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei bem, Deus está ao meu lado. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, eu louvo por sua poderosa palavra. Confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os homens. Nós não devemos temer o que os homens podem fazer, mas temer antes ao Senhor, temer antes a maldição da nossa alma. Por isso nós devemos andar na presença do Senhor. E o verso 13 e 14, Davi finaliza a sua declaração de fé e confiança numa palavra de esperança. Ainda assim, no meio dessa perseguição toda, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Ou seja, aqui eu vou provar, depois também, mas aqui ainda eu creio que o Senhor estará comigo em todo o tempo. Espere pelo Senhor, palavra de esperança para quem estava ouvindo. Anima-te, seja valente, seja corajoso e Ele fortalecerá o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Palavras de Davi, Salmo 27, 1 a 14. Importante lembrar um pouquinho a história de Davi, né? Davi foi ungido rei de Israel por Samuel quando ainda era garotinho. Ele foi pastor das ovelhas, passou noites e noites cuidando do seu rebanho, desfrutando da solidão da vigília e adorando Deus da sua vida. Mas ali ele fazia prontidão para lutar contra ursos, leões, lobos e raposas. Então ele era ao mesmo tempo dependente de Deus e guerreiro. Quando em sua juventude, ao enfrentar um enorme guerreiro, Golias, dos filisteus, ele o fez em nome do Senhor dos Exércitos e não em nome da sua própria força. Davi aprendeu bem que para se defender dos seus inimigos de quatro patinhas ou de lança e espada, ele confiaria e dependeria acima de tudo da proteção do seu querido e poderoso Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E aí eu só lembro o Salmo 46 que Davi escreveu. Deus é o nosso amparo, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso pronto auxílio e socorro bem presente nos tempos de angústia e tribulação. Também tinha um cântico lindo sobre isso. Pelo que não temeremos, ainda que a terra trema e se abale e os montes desabem sobre o mar, ainda que as águas, os homens rujam e se perturbem, ainda que os montes estremeçam, as nações estejam em confusão e os reinos desmoronem, o Senhor é meu amparo, meu refúgio e nossa fortaleza. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque tu és tudo isso e és muito mais. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor vem em nosso socorro e o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a força da nossa vida e o Senhor está ao nosso lado. E disso, Davi e nós temos certeza. Se o Senhor estiver ao nosso lado, se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Por isso, Senhor, vamos à tua presença, te dando graças, Senhor, e invocando a tua bênção sobre cada um que está ouvindo a tua palavra agora. Irmãozinho, irmãzinha, aquele que ouve esta palavra, que seja abençoado e cheio da confiança do Senhor, para que não tenha medo do mal, medo dos homens, medo do futuro, medo da morte, mas que confie em ti e esteja confiado para então desfrutar o melhor do Senhor, que é a tua presença. Muito obrigado, Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor preparou para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana.
E se você gostou, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber a próxima palavra de Deus semana que vem, em nome de Jesus. Amém.